Olá, como vocês estão, mortais? Eu acredito que possa não haver real necessidade de que eu explique quem sou, mas o farei mesmo assim, pois quero me certificar de que vocês entendam verdadeiramente a minha natureza a despeito do que possam pensar em relação à aparência com a qual me apresento. Sou Eros, o deus do amor. Sim, aquele representado como um pequeno menino, com asas de pássaro, arco e flecha, coisa e tal. Essa visão se misturou com outras tradições ao redor do mundo ao longo dos milênios e, embora todas sejam poéticas e, de certa forma, representem boa parte da minha essência, vejo que algo importante tenha se perdido por essas eras sem fim. Sou quase tão velho quanto a própria existência. Nasci como uma força inerente ao próprio poder da criação, como subproduto natural da essência de meu pai. O caos jazia e ainda jaz incompreensível no centro da realidade. Eu sou o princípio que fez juntar as pequenas ilhas de sentido dentro de toda aquela possibilidade de ser, de vir a existir, que o caos propicia. Mas não entenda isso como uma força criadora, mas algo que luta contra o afastamento de todas as coisas, e isso, por si só, acaba gerando novas possibilidades e combinações que vão, inescapavelmente, se tornar algo além da soma de cada parte. Foi desse princípio emergente que surgiram os átomos, as moléculas, as estrelas, você. Embora eu não crie, eu sou capaz de atrair desde a possibilidade da aparição de um, como vocês chamam, gluon, até a colisão de galáxias nessa teia universal de informação que flui numa escala de tempo que vocês não são capazes de compreender. Eu sinto muito. Mas aqui estou para lhes explicar sobre o amor. Devem ter percebido que ele trata de algo além da atração e da conjunção carnal que tanto lhes interessa. Eu sei o quão prazeroso e essencial para vocês essa faceta pode parecer, porém essa é apenas uma pequena fração do que meu poder manifesta. Tampouco é somente a necessidade inerente que a raça humana tem de estar junto de seu parceiro ou parceira, seu ente querido, seus filhos, seus companheiros. O amor não se restringe à presença de quem ou do que se ama. Ele é também sobre o que nunca se pode alcançar. Ele não se trata de receber, não, muito pelo contrário. Ele se trata de se entregar apenas pela dedicação a outra coisa além de si mesmo. É enxergar e buscar para o outro aquilo que lhe agrada, como se para si mesmo assim fosse. Você pode estar desconfiando que essa mensagem seja semelhante a algo que você já tenha ouvido. E sim, você está certo. Eros teve e terá ainda várias encarnações, e esta foi apenas mais uma delas. Tudo depende do tipo de mensagem que a sociedade precisa ouvir, mesmo não estando pronta para recebê-la. O que importa é a semente plantada. Mas por que é importante espalhar essa mensagem? Por que é importante buscar unir? Na verdade, a palavra certa seria reunir, religar. Religar, sim, porque tudo aquilo que lhe compõe, todas as partículas, átomos, moléculas, organelas, pele, todos os lábios que se tocam, todos os dedos que se entrelaçam, todo o corpo que se abraça, foram forjados dentro do coração de uma estrela. E toda estrela nasceu de um berço esplendoroso de gás e poeira cósmica que se uniu através da força irresistível, da atração inescapável que direcionei, graças ao poder daquela explosão inicial que a tudo deu a energia que ainda hoje ressoa. Mas para qual fim? Talvez você se pergunte. Caso eu não estivesse lá, esta encarnação da existência teria perdido a batalha logo no início. Matéria e antimatéria teriam se anulado e o universo não seria capaz de se organizar como está hoje e nada teria existido. Além de mim, a força organizadora que surgiu de meu pai,
está também o equivalente contrário, que luta para que as coisas voltem a ficar como eram antes da existência. Vocês a chamam de entropia e, infelizmente, ela será a vencedora no final, levando tudo o que existe consigo, dissolvendo tudo o que está junto, organizado, evaporando cada molécula até seu estado mais primitivo, até não existir mais nada. Enquanto isso, a todos os seres conscientes, de deuses a mortais, da menor criatura ao maior dos gigantes mitológicos, cabe contribuir para que o amor, para que a união prevaleça o máximo que conseguir, pois existem forças que lutam pelo oposto com uma intensidade imparável. Pode me reconhecer como Eros, da mitologia grega, e Cupido pelos romanos, Kama para os hindus, Freia pelos nórdicos, Oxum para Yorubá, Hathor para os egípcios, Xochiquetzal pelos astecas, Jesus para os cristãos. E também encontrará minha antítese, minha igual, Eris, Loki na mitologia nórdica, Sete na egípcia, Mara pelos hindus, Satã. Todos eles, agentes da entropia que busca o término final de tudo que veio a existir nesta realidade. A bestialidade do medo e do egoísmo e da falta de empatia, contra a harmonia, contra a beleza e a paz que apenas o amor por tudo o que existe é capaz de rivalizar. Sei que pode parecer complexo e eu entendo o distanciamento humano desse conceito mais abstrato e, de certo modo, incompreensível que diz que o tudo é apenas um, mas é exatamente assim que a existência funciona. E é por essa razão que o estado de um único ser, a escolha dessa única criatura em alinhar-se ao amor e à harmonia ou à entropia, ao medo, faz toda a diferença nas engrenagens etéreas do relógio cósmico. Então, mesmo que isso tudo possa lhe parecer somente maluquice, perda de tempo ou algum pensamento de um velho mendigo andando sozinho no meio da rua, mesmo assim, deixe o amor tomar conta de você que eu estarei lá. E quando chegar a hora, iremos todos nos unir novamente e nos tornarmos um com a força que a tudo criou e a tudo dará um fim. Enquanto isso, teriam trocado